Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o encontro com a chama gêmea. Como que acontece esses encontros, né, entre as chamas. Então, assim, antes de você encontrar a sua chama aqui na terceira dimensão, é muito comum que você tenha sonhos lúcidos, né? Ou que você tenha projeções astrais relacionados à tua chama. É muito comum também que você comece a acessar a sua chama num estado meditativo ou praticando uma meditação. Comigo aconteceu isso, né? Como eu falei para vocês que eu pratico a meditação, né? Embora até agora eu não tenha praticado muito, mas teve uma fase que eu estava praticando meditação todos os dias e eu visualizava, né, o perfil da minha chama gêmea na minha tela mental. E eu não entendia por que que eu visualizava, né, que aquela imagem aparecia para mim, daquela pessoa aparecia para mim, das características daquela pessoa aparecia para mim. Por quê? Eu associava, inclusive, essa imagem a uma outra pessoa muito familiar minha, sabe? Eu não sei, até hoje eu não sei por que que eu fazia essa conexão. Mas em meditação, as características dessa pessoa apareciam na minha tela mental. E um pouco antes de eu encontrar a minha chama, eu tive um sonho lúcido com a minha chama. E eu tenho certeza que era a minha chama, sabe? Eu encontrei ela, o meu sonho foi assim, eu tinha, como se a gente tivesse marcado um encontro numa praça, não sei onde é essa praça, eu nunca tinha visto essa praça. Nós marcamos um encontro nessa praça e nós sentamos num banco para conversar. E a minha chama estava acompanhada de uma outra pessoa, de um outro rapaz, né, de um outro homem. E eu nunca tinha visto aquele rapaz, né? Aqueles rapazes. Ele mais a pessoa que estava com ele. Mais o homem que estava com ele. Mas eu lembro que eu vi o rosto muito nítido da minha chama. Da outra pessoa que estava com ela, não. Mas da minha chama eu via. E a gente conversava. Eu não me lembro o que nós conversamos, né? Mas nós conversamos. E aí, passou um tempo... eu conheci a minha chama pela internet, né? A minha chama tem uma página no Facebook, é administrador de uma página no Facebook, na qual eu fui fazer um comentário nessa página e ele me abordou na página e a gente começou a conversar pelo Messenger. E aí, até então, eu não tinha sentido nada, né, de diferente. O que eu sempre senti pela página foi uma sensação agradável, sabe? É uma página que eu curto bastante. Então, a energia da página é uma energia legal. E aí a gente começou a conversar pela mensagem e aí nós trocamos o WhatsApp porque a minha chama, né, que eu não sabia que era a minha chama, queria mandar o áudio para mim, né, para me explicar, tirar uma dúvida pelo áudio. E pela página, pelo mensagem da página, ele não estava conseguindo. E aí nós trocamos o WhatsApp e começamos a conversar pelo áudio, né? Escrito e áudio. A foto da minha chama, ele não se mostrava nem na página nem no WhatsApp. Então, a foto usada no perfil do WhatsApp não era uma fotografia, era uma imagem. E aí, a gente começou a conversar e quando eu ouvi a voz pela primeira vez, eu achei aquela voz muito interessante, sabe? Aquela voz me chamou muita atenção, uma voz bonita, forte. E cada vez que eu ouvia os áudios, eu ia me conectando mais com aquela voz, sabe? Por quê? Porque a conexão com a chama, ela não se dá como uma conexão comum, sabe? Entre egos. É como a energia, ela vai primeiro. A frequência
as frequências se conectam primeiro, elas se cruzam, elas se identificam primeiro. Então, conforme a minha chama falava nos áudios, ele entrava em frequência, uma frequência muito familiar. É como se ele estivesse falando e a frequência, né, estivesse na terceira, mas de repente a gente se conectava na quinta. A voz dele entrava numa frequência de quinta dimensão. E aí era onde eu lembrava por sensação, não por pensamento. E aí eu comecei a prestar atenção naquilo e achar aquilo incrível, até que aquilo foi é como se aquela frequência fosse se impregnando em mim, sabe? E me despertando. Até que chegou um momento que eu senti uma coisa diferente muito forte, eu parei e eu falei, eu tô sentindo algo diferente. E aí ele falou o quê? Eu falei, tô sentindo alguma coisa dentro de mim, que eram os meus chakras, sabe? Eu tava sentindo todos os meus chakras se conectando a ele. Só que hoje eu sei que os meus chakras estavam se conectando a ele, aos dele. Mas na hora eu só senti aquela movimentação em mim, que eu não soube identificar, mas que eu percebi que era nos chakras. E aí eu olhei pro meu celular e o escrito online me conectava à energia dele, dessa pessoa. E aí eu senti uma coisa profunda e incrível. E eu falei pra ele, eu tô sentindo algo estranho. Ele tentando, né, perguntar, mas o quê? Eu falei, não sei, eu tô sentindo uma movimentação estranha em mim. E aí ele disse pra mim que ele tava emanando uma energia pra mim. E eu captei. Eu falei, nossa, mas isso nunca aconteceu, né? Eu nunca senti, assim, nitidamente a energia de alguém. Nós empatas sentimos o campo da outra pessoa, mas o campo dela, não o campo dela em nós, sabe? Tipo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Os empatas, eles sentem o campo das pessoas. Nós sentimos em nós o campo das pessoas, mas nós não sentimos que seja para nós, entende? E nessa dinâmica da chama gêmea, eu senti que aquela energia era para mim. Sabe quando a pessoa te dá flores? Era como se ele estivesse me dando a energia dele. E era, né? Ele estava me dando a energia dele. E eu estava recebendo. Inconscientemente eu estava aceitando. Ou seja, o meu eu superior estava ali, o nosso eu superior conectado e se comunicando e se reconhecendo, e os nossos egos meio confuso. Enfim. Então, as chamas gêmeas, elas se conectam pelas frequências da voz. Você pode nunca ter visto a sua chama, mas você pode ouvir a voz dela em algum lugar, ou pelo telefone, numa ligação, né? Sei lá, num áudio, e você reconhecer aquela frequência e não entender e ficar encantada e já se conectar através daquela frequência, daquela voz. E você, tipo, que ficar pensando naquilo e sentindo aquilo diferente. As chamas gêmeas podem se conectar, né? Também se conectam pelos olhos. Quando você olha os olhos da sua chama, tem um brilho diferente dos olhos de qualquer outra pessoa. Por mais brilhante que você já tenha visto o olho de alguém, o olhar da tua chama, ele brilha de uma forma diferente para você. É um reconhecimento muito profundo. Por foto, né? Ou pessoalmente. E também algo que me chamou muita atenção, que isso acontece tanto nas chamas gêmeas como nas almas gêmeas, pelo menos comigo aconteceu, de eu reconhecer as mãos. As mãos da minha chama gêmea me chamam a atenção. E aí eu quis entender o porquê que as mãos, né, de almas gêmeas e de chamas gêmeas chamam a atenção. Porque geralmente essas pessoas que se cruzam, elas têm uma sensibilidade e elas têm também uma mediunidade de cura. Elas têm um poder que muitas vezes elas nem trabalham a mediunidade, nem sabem, mas elas têm um poder com as mãos. Então aquela mão, para uma pessoa que é empata sensitivo, ela chama atenção. Tudo que emana muita energia chama a sua atenção.
Você pode não saber o porquê que chama a tua atenção, mas é onde tem um acúmulo energético, né? Porque as mãos é um canal por onde emanamos energia muito forte. Isso chama atenção. São partes do corpo que nos chama atenção por causa disso. E, enfim, e aí eu vou voltar a contar lá como é que foi, né? O meu encontro com a minha chama. Então, nós ficamos conversando por muitos dias sem se ver. Ele tinha me visto pela foto do meu perfil do Facebook, mas eu só estava falando com ele e me comunicando através da voz. Então, a gente se ligava pelo telefone, começava a conversar e coisas foram acontecendo, né? Nessa dinâmica da nossa conversa, muito incrível, que foi, uma delas foi as sincronicidades das horas. Eu nunca tinha passado por isso antes, né? Eu já tinha ouvido falar, já estava por dentro dessa coisa dos números iguais, das horas iguais, você vê números iguais nas placas, você vê números iguais na hora, enfim. E isso começou a acontecer muito enquanto eu estava com a chama. Então a gente estava conversando e um mostrava para o outro, olha a hora. 10:10, 11:11, e a gente começou a ficar emitindo essa informação. Quando a gente percebia as horas iguais, nós dois mandávamos juntos a hora igual pelo WhatsApp, né? Um pro outro. E fora os downloads que foram começando a ser baixados em mim. Gente, parecia um programa, e né? Porque a mente é um software. Várias coisas foram baixando, informações, downloads foram sendo feitos, e eu começava a falar, e eu já falo pouco, né, porque meu ascendente é em Gêmeos, então Gêmeos fala bastante, e eu começava a falar disparadamente, e eu começava a passar as informações para ele, e ele, calma, aí ele ficava para mim, fecha os olhos, imagina uma luz branca saindo da sua testa, eu tô falando demais, eu já sabia que eu tava falando demais quando ele falava isso, para me desacelerar, porque ele falava um negócio, uma coisinha, e aquela coisinha já me fazia acessar muita coisa, sabe? E aí, com o passar dos dias, e gente, é incrível que tanto fazia se eu visse a imagem, né? Se eu visse ele como ele era fisicamente ou não, aquilo não me fazia falta. E isso que eu achava incrível, sabe? Que tipo assim, eu não queria saber, eu não tinha tanta curiosidade de ver ele pessoalmente, né? De ver a foto, enfim, de ver como ele era fisicamente. Porque eu tava tão conectada já que aquilo tanto fazia, né? Embora eu tivesse pensado assim, né? Algumas vezes que eu me peguei pensando, nossa, como que ele é? Porque eu também nunca tinha perguntado, né? Assim, no começo eu não perguntei como que ele era. Eu perguntava quando que eu ia ver ele. Ele falava, não, logo você vai me ver. Eu achava aquilo meio misterioso, né? E aí o meu ego ficava um pouco receioso. Eu falei assim, caramba, meu Deus, será que isso tudo é loucura, né? Essa pessoa tá me envolvendo demais, eu tô me envolvendo demais e tal. Mas, cara, a conexão era muito forte. Eu falava assim, que se dane, eu não vou sair dessa conexão, não, que essa conexão tá profunda demais, tá boa demais, e eu quero, né? A cientista que sou, eu quero experimentar isso. Não vou fugir da área. E aí, até que um dia, gente, em um mês, nós ficamos mais ou menos um mês só se comunicando pela voz, por ligação. Sabe? E assim, ele mandava energia e a gente começou a testar. Ele mandava energia e eu falava onde que ele estava me mandando energia, onde ele estava me tocando com a energia dele, e era incrivelmente incrível. E eu fiquei encantada com isso, né? Falei assim, cara, eu nunca consegui isso, a gente sempre capta a energia das pessoas, mas é uma coisa assim meio desequilibrada, né? Que muitas vezes não nos faz bem. A gente capta, mas a gente fica meio confuso, isso causa uma confusão, e a energia da chama gêmea não, é uma coisa tão clara, tão explícita ali, que você fica encantada com aquilo. E aí, gente, em um mês, a gente estava, sem a gente se ver pessoalmente, né? Nem por vídeo, nem foto, eu sem eu ver foto dele, nem nada, a gente já estava dizendo que se amava. E eu falava pra ele, fulano, como pode a gente dizer que se ama, mas a gente nem se viu ainda? Ele falava, mas eu já te vi. Eu falava, mas eu não te vi. Será que você é do meu gosto, né? Aí eu falava, será? Aí eu falava assim, mas não importa. Cara, que conexão é essa? Que coisa incrível. E você quer, sabe, você ali
fechava os olhos e ficava conversando com a pessoa. Quando você via, você já estava em quinta dimensão. Você já estava, a frequência da voz, ela já, enfim, ela já entrava numa, a gente acessava a nossa linhagem, a gente acessava a nossa origem, sabe? E aí, enfim, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Agora eu vou falar da nossa conexão. E aí, depois de um tempo, eu falei assim: olha, agora eu gostaria, a nossa conexão tá muito forte. É tipo assim, agora que minha conexão tá forte com você, eu quero ver a tua imagem, que isso não vai fazer diferença, mas eu quero matar a curiosidade. E aí, eu falei: como você é? Antes de você se mostrar para mim, você fala como você é. Aí eu perguntei. Aí eu perguntei para ele assim: olha, não me diga que você tem cabelo grande, porque eu não curto homens cabeludos. Desculpem, meninos que estão me assistindo e que são cabeludos, mas eu não curto homem de cabelo grande. Eu gosto de homem de cabelo curto, cabelo de pé, raspado aqui, sabe? Aqueles degradê lindo, aqueles tupete, eu acho lindo. E aí ele riu, ele falou: não, o meu cabelo é raspado. Aí eu, por quê? Porque quando ele mandava assim, a gente mandava alguns emojis, né? Quando ele me mandava o bonequinho, ele me mandava o bonequinho neutro. Ele não me mandava o bonequinho com as características dele. E aí ele falou pra mim: olha, eu tenho cabelo curto. E aí ele falou pra mim: eu sou assim, assim, assim. Aí eu pensei assim: gente, é o oposto do que o meu ego sempre se atraiu. E aí eu parei, eu lembro que eu tava sentada ali na beira da minha cama, no chão, porque, cara, tu vai sentar pra conversar, tu senta e tu esquece do mundo. Tu fecha os olhos, tu vai pra quinta, tu volta. E aí quando eu vi aqui, quando eu parei pra pensar, eu falei: caraca! Gente, totalmente diferente. E aí eu pensei assim: não faz diferença pra mim. Cara, essa conexão eu não vou ter com nenhum perfil que o meu ego julgue perfeito, maravilhoso, enfim, do gosto. E aí demorou um tempo, ele falou: eu quero fazer uma chamada de vídeo. Aí eu fiquei meio insegura, sabe? Eu falei assim: não, porque o meu medo era estragar aquela conexão, porque até então eu não me lembro se eu descobri que nós éramos chamas enquanto a gente se falava só por ligação, ou se eu descobri que nós éramos chamas depois que nós nos vimos. Eu não lembro, mas eu acredito que eu descobri que nós éramos chamas antes da gente se ver por vídeo. E aí ele falou: vamos ligar o vídeo. Cara, mulher pra ligar vídeo, mulher tem que estar linda, maravilhosa, né? Enfim, eu já tava pronta pra dormir, deitada e tal. Eu falei: vamos ligar o vídeo. Eu falei: eu vou ligar o vídeo, mas eu não vou aparecer. Eu me escondi e eu vi ele. E aí ele foi mostrando as mãos, mostrando o braço. Ele foi me mostrando algumas partes, né, do corpo dele. Tipo assim, cara, incrível. Como se fosse algo pra você ir se reconhecendo mesmo, sabe? E aí eu fui, sabe, eu fui deixando que a minha mente captasse a energia, não se prendesse muito à aparência, até que ele se mostrou. E aí ele se mostrou muito, assim, nem um pouco tímido, sabe? Bem à vontade comigo. E aí eu falando: cara, não, eu ainda tô muito tímida e tal, e eu vou aqui pro vídeo e me exponho, mas, cara, você cara a cara com uma pessoa é diferente. E aí eu fui, sabe aquela coisa meio criança, meio matura, falando assim: ai, eu não quero me mostrar não, e tal. E aí a gente começou, e tal. E aí eu fui, consegui, tive coragem e me mostrei. E a gente começou a conversar pessoalmente, por vídeo. E aí quando a gente começou a conversar, que logo assim a gente não ficou se olhando nos olhos, sabe? Assim, a gente ficava meio sem jeito, então a gente se olhava, mas a gente meio que não se encarava. Ele olhava mais pra baixo, falava comigo olhando pra baixo e tal. Quando houve a conexão dos olhos, foi aonde ele começou mais a fugir de mim, porque ele é a chama que foge, né? Quando a gente se conectou pelos olhos, os nossos olhos brilhavam intensamente.
Mas o que eu mais achava interessante é que o olho dele não brilhava aqui na pupila. Ele brilhava aqui, do lado. Acendia uma luz aqui do lado. Gente, é um fenômeno um encontro de chama gêmea. Quem não tem sensibilidade e está numa dinâmica de chama gêmea fica meio desnorteado, porque acontece sim fenômenos, sincronicidades que você fala que por mais que você seja cético, você não tem como negar. Não tem como negar. Então, a gente ficava se olhando, sabe? Se olhando profundamente. E a gente esquecia o tempo em volta da gente não existia mais. E você ficava ali naquilo, conversando e sabe? E assim, as conversas, elas começavam a ser insights. Eu comecei a ter muitos insights. Eu comecei a acessar informações de quinta dimensão, de quarta dimensão, que não cabe aqui agora eu dizer. Eu comecei a entender mais o meu relacionamento kármico, o acordo, até eu cheguei a acessar até o acordo que foi feito lá, uma parte do acordo kármico. Porque o meu relacionamento kármico, o meu ex-marido, ele é a minha chama falsa. Porque se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar chama gêmea falsa. Isso é uma realidade. E para vocês verem a coincidência, a sincronicidade, é que o mapa da minha chama falsa, que é o meu ex-marido, com o mapa da minha chama gêmea é muito parecido. Sol, ascendente e lua. Tanto minha chama falsa como a minha chama verdadeira tem o sol em terra, o ascendente em fogo e a lua em terra. Os dois têm e a mesma posição. E o ascendente deles é exatamente o mesmo, do elemento fogo. E aí eu lembro que eu acessei que o acordo que foi feito entre eu e a minha chama verdadeira foi que eu viria, é como se eu tivesse pedido para vir experimentar esse resgate com a minha chama falsa, que foi meu filho em outra vida, que isso eu já contei, porque eu tenho um amor muito grande por essa minha chama falsa, né? Porque eu tenho um vínculo materno de outras vidas e isso quando se cria, isso é eterno. Por mais que você viva um outro posicionamento na relação, o vínculo de mãe e filho é muito forte. Então eu tenho esse amor pelo meu ex-marido, que é um amor de outras vidas. E aí é como se ele tivesse cedido para mim eu sinto isso, sabe? Enfim, eu tive sonhos, mas não vou sair muito não para não confundir. Então eu acessei que meio que ele abriu mão de algo junto comigo do início para que eu vivesse isso. Tanto que aqui eu fui cobrada para que eu saísse logo, acelerasse esse meu processo kármico, porque eu estava perdendo tempo. Enfim. Eu comecei a ter sonhos também. E a acessar algumas informações, né? Eu tinha esses insights enquanto eu estava falando com a minha chama gêmea e eu também passei a ter alguns sonhos. Então, é muito comum que quando você vai encontrar a sua chama gêmea, um período antes, você comece a ter sonhos, ou você sonhe com a pessoa, ou que você tenha uma sensação, sabe, de que tem alguém chegando, ou de que você está conectado a alguém, ou que existe alguém próximo ali a você. E, enfim, é uma dinâmica, gente, muito mística, né? Que é o que eu falo para vocês. É muito mística. Só quem passa por isso sabe. Sabe? Só quem passa por isso sabe, entende. Então, e outra coisa, como que a gente identifica, né? Que somos chamas ou não? Ninguém pode fazer isso por você. Somente vocês, as chamas, é que podem ter essa certeza dentro de vocês. E essa certeza, ela vem clara como água.
No meu caso, eu não sabia que existia chamas gêmeas. E do nada surgiu para mim um vídeo falando sobre isso e eu cliquei e assisti. E ali estava escrito exatamente tudo que eu estava vivenciando com a minha chama. E aí eu falei pra minha chama, cara, nós somos chamas gêmeas, eu não sabia que isso existia e tal, tal, tal. Olha, e mandei o vídeo, ele olhou. E eu perguntei, você sabia disso? Ele, eu já sabia que existia, né? Porque como ele faz muitas postagens, ele já tinha postado sobre almas gêmeas e chamas gêmeas na página dele. Eu falei, cara, eu não sabia que existia isso. E aí eu perguntei a ele, você acredita que nós somos chamas? Você tem dúvida? Ele, eu não tenho dúvida nenhuma. Então ele sabe dessa dinâmica. Aí começou aquele processo de correr, né? Quando você começa a se aprofundar demais, essa coisa de olhar nos olhos. E a tua chama, né? Geralmente a chama masculina, ela é muito racional, ela fica querendo, ela não quer muito se entregar para aquilo que ela está sentindo, porque ela tem medos, tem bloqueios, então ela começa a fugir de você, ela começa a querer buscar desvalidar aquilo no sentido de, tipo assim, ela não quer perder o controle do ego, e aí ela começa meio que se afasta de você por causa disso. Porque quando existe amor verdadeiro, não tem controle, não existe poder, né? O Arli Cravo fala sobre isso, que para você amar, você precisa abrir mão do poder. Se o poder entrar, o amor sai. E entre as chamas gêmeas existe tanto amor que assusta, porque o amor te torna vulnerável. E a chama que é mais racional, ela não está acostumada com isso. Ela está acostumada sempre a controlar tudo, né? A chama feminina não. A chama feminina acho que ela está mais acostumada a se entregar de coração, mesmo já tendo se machucado várias vezes. A chama feminina ela se entrega com mais facilidade. E até hoje a minha chama ela meio que evita ir para a quinta, sabe? Ela procura ficar mais aqui na terceira, aquela coisa mais no ego, sabe? Quando eu cobro ela ir para a quinta e que ele se permite um pouco, ele foge dos meus olhos. Ele fica ali, me vendo, sabe? Mas ele não deixa que eu veja que ele está vendo. Então, por exemplo, se a gente está na chamada de vídeo, ele quer olhar nos meus olhos. Ele pausa o vídeo. Ele pausa o vídeo e fica me olhando. Eu sei que tá. E eu falo, teu vídeo tá pausado por quê? Ah, internet. Não, a internet travou e tal. Não é. Eu sei, né? Que ele pausou pra te ver. Porque ele não quer te encarar nos olhos. Porque ele não quer se assustar. Ele não quer se sentir vulnerável. E assim é a dinâmica de chama gêmea. Então, assim, mesmo que você não fale a mesma língua, no meu caso eu falo, a minha chama ela é do Brasil, né? Mas é de outro estado, então a gente não teve oportunidade de se encontrar pessoalmente ainda. Mas mesmo que tua chama seja de outro país e você não entenda nada da língua, do idioma dele ou dela, cara, a conexão, vocês se falam por vibração, por frequência. Telepatia. A gente chegou a treinar telepatia e, cara, ele tem muita ansiedade e como ele é terra, ele é muito denso, tem hora que parece que vai me matar asfixiada. Porque eu começo a sentir a ansiedade, eu falo, a minha chama tá ansiosa. Aí eu mando mensagem, tá ansiosa? Aí ele fala rápido, tô, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, caraca, então sossega aí, porque eu não tô legal, que tu tá me desconcentrando aqui, eu não tô conseguindo fazer nada com a tua ansiedade. E outra coisa, as chamas também sentem algumas dores. E a minha chama sente muita dor no coração. Tipo assim, quando a gente se desentende e tal, o nosso coração costuma doer. Incrível. Ou dele ou o meu. Então é muito comum, às vezes a gente tá falando dele, para, meu coração tá doendo, é sério, manda energia pra limpar. Aí eu falo, não vou mandar energia nada. Ou então eu falo assim, tá bom. Então, né, a gente para de brigar e fala, não, tá bom, vou mandar energia. Ou às vezes eu falo pra ele, eu não tô bem, tô sentindo tal coisa, manda energia. Aí ele vai mandar energia. Então essa troca é muito, muito comum entre as chamas, sabe? A conexão é muito forte, gente, é muito forte.
A gente vira criança de novo com a nossa chama, a gente vira adolescente de novo, a gente vira velho, a gente vivencia tudo com a nossa chama. É muito intenso, é muito forte, é muito verdadeiro. Então é isso, gente. Comentem aqui, deixa nos comentários. Fala um pouco sobre o relacionamento de você com a tua chama. Se você tiver alguma dúvida, porque eu torno a falar para vocês, cada chama experimenta as coisas de uma forma, né, diferente. Enfim, similar, mas cada um com o seu jeito, porque cada um tem os seus karmas, né, juntos e individuais. Então, sentem um ao outro diferente, né, de uma forma diferente das outras chamas. Então é isso, gente. Se você gostou, curta o vídeo, deixa o seu comentário e se inscreve no canal, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.